Olá, amigo internauta, fã de MMA. Está começando mais uma edição do podcast Super Lutas. Eu sou o Lucas Carrano e ao meu lado nessa edição estarão Eduardo Oliveira e Bruno Ferreira para debater e para dar início a uma das semanas mais importantes do UFC nesse ano, a semana do feriado de 4 de julho, que vai ser sediado aí o UFC 175, esse grande evento em pay-per-view que tem como luta principal a disputa do cinturão dos médios entre Chris Weidman e Lyoto Machida. Pra gente não perder muito tempo desse podcast, deixa eu já começar saudando então o pessoal que vai participar deste programa. Começando por Eduardo Oliveira. Dudu, como é que tá aí a expectativa para esse fim de semana e principalmente como é que tá o coração depois do último, né? O Eduardo teve no último sábado, inclusive comigo, no Mineirão para acompanhar Brasil e Chile, e eu vou te ser sincero, a julgar pela forma como ele estava por lá, eu não estava muito diferente, é claro, mas eu achei que a gente pudesse ter um desfalque sério nessa edição. Tudo bem, Dudu? Pois é, tudo bem, Lucas, Bruno, ouvintes do podcast Super Lutas. A gravação dessa edição do podcast foi forçadamente atrasada porque as vozes ainda não estão no seu devido lugar. Foi emocionante no último sábado, um evento logo no início da manhã, o jogo à tarde e um evento à noite. Foi um sábado cheio e o próximo final de semana também não será diferente. O Brasil joga na sexta-feira e no sábado tem o UFC 175 com a duas disputas de cinturão, com o Lyoto tentando trazer de volta o cinturão dos médios para o Brasil. Então é um final de semana que, assim como o último, promete muito. Beleza, e a gente vai falar, é claro, muito dessa edição do UFC 175, mas também dessas duas últimas edições aí que o Dudu citou, né? Teve o UFC na Nova Zelândia, na manhã de sábado, na madrugada, e também à noite em San Antônio, nos Estados Unidos. Ô Bruno, de casa, como é que foi essa sensação também de acompanhar esses dois eventos, com esse jogaço entre Brasil e Chile no meio? Já recuperou aí as energias, já recuperou o fôlego para poder participar aí desse podcast? Lucas, pra mim foi um pouco menos cansativo na voz, né, porque a gente não grita em casa tanto quanto no estádio, mas o coração acho que é a mesma coisa, né, acho que o coração quase saiu pela boca de todo mundo que tava assistindo aquele jogo, que tava torcendo, principalmente naquela prorrogação com aquela bola na trave ali, acho que quase infartou todo mundo, né, mas é isso aí, a gente tem que recuperar as energias rápido, porque né, no próximo fim de semana também tem nos próximos dias, na verdade, né, até antes do fim de semana vai ter mais um jogo na sexta-feira, que, de novo, vai ser um jogo que tende a ser bastante difícil para o Brasil. E no sábado tem esse UFC 175 que tem duas lutas importantes, sendo que uma delas, para quem é mais ligado, assim, cinturão para o Brasil e torce mais para os brasileiros, é bastante importante também, porque é uma das poucas chances que o Brasil tem nesse ano de recuperar um dos cinturões que perdeu recentemente, né? Vai ser bacana a gente conseguir discutir isso nos mínimos detalhes, porque tende a ser uma luta muito interessante entre o Lyoto e o Chris Weidman. Beleza, e vai ser a grande pauta desse podcast, mas vai ficar para nossa metade final, né? No início a gente já vem destrinchando o UFC Fight Night 43 e 44 e também falando do Chael Sonnen, né? Que estaria nesse card do próximo sábado, mas acabou cortado por doping, depois se aposentou e agora foi flagrado novamente, mas em circunstâncias ainda um pouco mais graves. A gente também vai falar disso na volta do podcast Super Lutas. E senhores do Brasil and UFC fans watching around the world, it's time! Stand there suffering, I need a minute to myself. You will never get to me. Beleza, então começando essa edição do podcast Super Lutas falando do UFC Fight Night 43, que aconteceu na madrugada de sábado, né? Esse foi o teste para paixão do pessoal que acompanha realmente o MMA, porque começou por volta de 3 e pouco, 3 e meia da manhã e se arrastou aí até por volta de 15 para 8 horas na madrugada do sábado, né? De sexta para sábado, esse UFC Terruna versus Marquardt, que aconteceu em Auckland, na Nova Zelândia, primeira vez do UFC na Nova Zelândia. E como tem sido essa série internacional, né, do UFC, que inclusive eles, apesar de ter número, eles costumam usar até o nome da cidade. Já teve Londres, agora Auckland, né, vai ter na Suécia. Então
essas séries internacionais, elas costumam ser voltadas para o próprio país. Por isso que o horário foi ruim. Se foi ruim pra gente, imagina para os Estados Unidos, né, que estão horas aí atrás. Teve cidades aí da costa leste dos Estados Unidos que esse card aconteceu só durante a madrugada. Não teve nem o inicinho da manhã, como foi o caso aqui do Brasil. E um grande destaque desse card vai ser o que a gente vai passar, porque teve algumas lutas interessantes, né? Teve a vitória do Robert Whittaker numa boa luta. Teve também a vitória do Neil Magny sobre o brasileiro Rodrigo de Lima. Teve também aí o Gian Villante vencendo o Sean O'Connor na primeira luta. Foi também uma luta muito equilibrada. A gente teve a vitória do Nate Marquardt, né? Surpreendente vitória do Nate Marquardt por finalização sobre o James Terruna. Nate Marquardt que disse que voltou para os médios porque foi um sinal divino. Parece que o cara tá em contato mesmo com o grande homem, recebeu o sinal quente, hein? Voltou muito bem. Mas pra gente, o que vai ser destaque aqui no podcast é a vitória do Charles Oliveira, o Charles do Bronx, sobre o japonês Hatsuhioki, e por finalização, hein? Um grande duelo de dois guardistas aí do jiu-jitsu, mas o Charles acabou levando a melhor sobre o Hyoki. E eu queria saber rapidamente a opinião de vocês sobre esse triunfo, né? Tanto como isso representa, ou o que isso representa na carreira do Charles, e principalmente como é que vocês viram aí a atuação do brasileiro contra o Hatsuhioki. Eu acho que o mais impressionante disso tudo é que quando o Hiroki chegou no UFC, ele foi por muito tempo considerado como adversário do Zé Aldo na divisão de penas. Depois ele não vingou no evento, fazia muito sucesso no Japão, e aí acabou ficando ali no meio do caminho entre os tops e os atletas, a gente chama muito de porteiros de divisão. E falando do Charles em si, foi uma vitória importante para o brasileiro, até para ele se firmar, para ele subir um degrau na categoria. O Charles, a carreira dele inteira, eu acho que ele algumas vezes tentou dar um passo maior do que a perna. Ele só tem 24 anos, 23 lutas. Em alguns momentos eu acho que os adversários foram mal colocados para ele. Ele vinha de 2 derrotas consecutivas para 2 caras que estão ali entre os melhores da categoria. Aí venceu uma luta no Brasil, onde não empolgou muito. E aí pegou o Hiroki, que estava na prateleira do meio, como eu havia dito. Venceu bem, e aí ele se candidata mais uma vez a dar um passo a mais para se posicionar entre os melhores da categoria de penas. Mais uma vez, uma vitória por finalização, a 4ª vitória por finalização seguida do Charles, né? E isso a gente tem que tirar o chapéu para ele. Naturalmente ele tem que tentar evoluir o jogo em pé dele para alçar voos maiores, mas pro momento do brasileiro é uma vitória mais do que importante, né? Venceu um cara que até 2 anos atrás era cotado como desafiante ao cinturão. Ô Bruno, e como é que você vê esse resultado do Charles? Como é que você avalia a atuação dele e esse desejo aí dele foi expresso, né, após a luta, de reencontrar o Nick Lentz, com quem ele teve aquele no contest meio estranho, né? Aquela joelhada ilegal que o juiz não viu durante a luta. Como é que você vê essa situação durante o combate contra o Hyoki e depois também com esse desejo dele de reenfrentar o Nick Lentz? A luta não foi lá das mais fáceis, né? Foi uma luta que começou ali meio trabalhada e, na minha opinião, até o Hyoki venceu o primeiro round, né? Que ali o Charles acho que não conseguiu impor tanto assim o jogo dele. Mas no segundo round ele se encontrou, né? E o mais importante foi que a finalização encaixou, né? Porque um dos grandes pontos de interrogação antes dessa luta seria se o Charles do Bronx, que é um finalizador nato, seria capaz de pegar o Hyoki também, que é um cara que nunca tinha sido finalizado antes. Então acho que para o Charles, mais do que a performance em si, eu acho que é muito interessante para ele esse resultado, né? Que foi mais uma finalização, né? Todas as vitórias dele no UFC foram por finalização. E mais um prêmio na conta também. Eu acho que o UFC valoriza muito isso, né? É claro que o Charles é um cara que é muito jovem, ele tem muito potencial e ele quer subir, né? Ele quer cada vez mais subir esses degraus na categoria dos penas. Mas é muito importante para ele, que eu acho que isso já dá uma estabilidade que ele tem, que é muito difícil ele perder, né? Porque o UFC já deixou muito claro que valoriza muito esses atletas que, perdendo ou ganhando, dão show. E o Charles me parece ser um desses lutadores, né? Que sempre que a gente vê, né, o Charles, se não me engano, ele só perdeu por decisão no UFC
contra o Frank Edgar, porque nas outras lutas, seja vencendo ou seja perdendo, a luta não chegava até o final. Isso deixa o Charles numa posição bastante confortável lá dentro, que eu acho que ele sempre tende a ser escalado em bons eventos, que nem nesse caso, é claro que é um evento que era local praticamente, mas era um evento que ele estava lá nas lutas principais, as pessoas acabam assistindo mais e conhecendo mais o Charles do Bronx. Então acho que foi muito interessante para ele isso, né? Agora, com relação à luta do desafio, né, na verdade, do Charles contra o Nick Lentz, né, que na verdade é uma coisa que ele vem falando antes mesmo da luta com o Ryoki, né, que a gente até fez uma entrevista com ele uns meses atrás, e ele já falava, não, eu quero fazer essa revanche com o Nick Lentz por alguns motivos, né, que eles já se enfrentaram na categoria dos leves, né, na categoria de cima, acho que na época ainda nem existia os penas no UFC ainda, e o Charles deu uma joelhada clara, né, uma joelhada legal clara no Nick Lentz e acabou conseguindo a finalização. Então ali o no contest foi bem aplicado, né? Mas na luta, quando estava acontecendo ali, o Charles estava bem, né? Tava até melhor no combate. E eu acho que hoje também é uma luta que faz bastante sentido, porque o Charles ele ainda não está figurando nas posições de destaque do ranking, né? Ele ainda está procurando esse espaço, mas o Nick Lentz já está lá. O Nick Lentz estava bem na categoria, conseguiu algumas vitórias interessantes, né? Ele venceu o Akran Dias, ele vinha em um momento bacana, só que ele acabou perdendo para o Chad Mendes, ou seja, isso faz com que a luta, nesse momento, né, nesse momento que a gente está gravando esse podcast, faz bastante sentido a revanche do Nick Lentz contra o Charles do Bronx, e acho que seria muito bom para ele, porque se o Charles do Bronx conseguisse uma vitória sobre o Nick Lentz, acho que colocaria ele nessa posição no ranking mais destaque que eu acho que ele merece, porque o que não pode fazer que foi bem aquilo que o Dudu falou mesmo, que o Charles, enfim, o seu staff, todo mundo que cerca o brasileiro já cometeu alguns erros de planejamento mesmo, de carreira, de colocar o Charles para fazer lutas que eram muito maiores do que ele deveria ter, né? Que ele pegou na época o Jim Miller, pegou o próprio Frank Edgar também, foi uma luta que, né, você fica meio assim quando ela foi casada. Mas acho que não, acho que o Nick Lentz agora faz bastante sentido, então seria uma boa para o brasileiro se isso acontecesse. E Bruno, na noite do dia 28 a gente teve também o UFC Fight Night 44, né? Mais uma rodada dupla aí do UFC, e acontecendo esse UFC Fight Night 44 em San Antonio, né? No ginásio, no AT&T, inclusive, o ginásio do San Antonio Spurs, atual campeão da NBA, e com a luta principal aí, um title eliminator para a categoria peso-pena entre Cub Swanson e Jeremy Stephens. Esse card do UFC Fight Night 44 também teve algumas lutas interessantes, algumas lutas de destaque de brasileiros, né? A gente teve o Marcelo Magrão vencendo o Andy Enns por decisão dividida, teve o Carlos Diego Ferreira superando o Colton Smith por finalização, e aí o Brasil já começou a dar uma derrapada, né? Com o Antônio Braga Neto perdendo para o Clint Hester por decisão dividida. Também o Akran Dias, acho que essa até mais aceitável, né? Pegou um lutador casca grossa aí, que foi o Ricardo Lamas. E depois o Brasil voltou a vencer com o César Mutante, né? Passando pelo Andrew Craig por decisão unânime. O Mutante venceu tranquilamente, para um dos juízes inclusive levou os 3 rounds, mas passou um sufoco, rapaz, no final da luta. O Andrew Craig é um cara muito traiçoeiro, né? Já havia conquistado algumas vitórias aí boas, aí uma das vitórias boas da sua carreira contra o Rafael Sapo, que ele conseguiu um canelaço, né, na cabeça do Sapo, que derrubou, e foi quase o que ele fez com o César Mutante, né? Quando ele se livrou ali daquela pegada do Mutante, ele girou bem, o Mutante saiu, na hora que estava levantando ele acertou o chute alto, foi pra cima e o Mutante saiu grog. Eu ainda brinquei num comentário que o Mutante saiu sem saber se estava em San Antônio ou na festa de Santo Antônio, né? O cara saiu louco, ele saiu transtornado ali. Você via que ele não estava muito assim em si, porque esse fim foi sinistro. Eu queria saber a opinião de vocês, assim, primeiro sobre a importância, né, começando com você, Bruno, a importância dessa vitória pro Mutante, que veio de uma derrota. A gente falou muito, né, na última semana, eu e você, sobre essa questão do Mutante, se ele realmente acreditava que tinha sido sorte aquela derrota pro Dólar e tal, ou se ele tinha aprendido. Você acha que ele mostrou que aprendeu mesmo, ou ele continua acreditando que aquilo lá foi sorte? Olha, é difícil de dizer, né? Porque ele falou na semana passada com todas as letras em mais de uma entrevista, né? Porque sempre foi aquele risco, pô, será que o cara foi bem interpretado ou não? Não, ele falou em mais de uma entrevista que, não, ele perdeu pro Dólar e na sorte, né? Isso, como até a gente discutiu na semana passada, eu discordo totalmente, porque não existe isso de sorte, né? O que aconteceu ali foi que o
o Mutante cometeu um erro e o Dolloway aproveitou, né? Simplesmente aproveitou do erro que o Mutante deu ali. Mas eu acho que foi uma vitória importante para o Mutante, e mais do que isso, né? Eu acho que a luta, da forma como ela se desenrolou, responde algumas coisas, né? Porque o Mutante até então, mal comparando, mas é mais ou menos aquilo que aconteceu com o Charles do Bronx, né? Porque o Charles do Bronx ou pegava os caras que estão bem na categoria, ou eles pegavam os caras que acabavam sendo até pouco significativas as vitórias, né? E o Mutante foi mais ou menos por aí. Ele chegou no UFC, ele pegou lá ele conseguiu a vitória contra o Serginho, né, na final do TUF e tal, mas em nenhum momento ele pegou um adversário que realmente era uma grande referência, né? A grande referência que ele tinha até então no cartel dele era o Sarafian, que sempre me pareceu um cara até pequeno para a categoria dos médios, né? E desceu e não desceu bem, né? Desceu e já foi finalizado na primeira luta que fez ali embaixo. Ou seja, dá uma bagunçada na cabeça para saber mais ou menos até que ponto o Mutante é um cara que vai lutar pelo título em breve, é um cara que tem um potencial muito grande, ou até que ponto ele tá cru, né? Porque isso ainda é difícil de saber justamente pelos adversários que ele enfrentou. Ele pegou o Dolloway, que, de novo, eu realmente não acho que a luta foi sorte. Ali realmente foi um erro que aconteceu, que acontece em luta, a gente já viu isso mais de uma vez, uma luta acabar rápido, porque algum cara se afoba, ou um golpe que entra mesmo, isso acontece. Mas é claro que isso foi atípico, né? Uma luta acabar em menos de um minuto daquele jeito, isso é atípico, ou seja, a gente não conseguiu ver realmente até que ponto as habilidades do Mutante fazem frente ao Dolloway, que o Dolloway é um cara também que está muito bem, né? Um cara que estreou no UFC já faz um tempo, já perdeu muita luta, né? Já ganhou muita luta também, mas agora ele está num momento bom, né? Ele vem em uma boa sequência de vitórias, né? E se não fosse uma derrota que ele teve para o Tim Bolt, se eu não me engano, né? Que foi uma derrota na decisão, que ali eu discordei totalmente daquela decisão, ou seja, ele era para ele estar com umas 4, 5 vitórias seguidas agora. Então, então o Mutante ficou nessa situação. E o Andrew Craig é mais ou menos aquilo ali que precisava, né? Que precisava para ver, porque é um cara também que já perdeu luta também, já ganhou outras, mas a gente sabe mais ou menos o que ele é. E eu gostei de ver a performance do Mutante nessa luta. É claro que ele sofreu aquele susto no final, né? Que foi ali, por muito pouco a luta ali não acabou, mas eu achei que foi interessante o Mutante conseguir mostrar que ele é capaz de dominar um cara como o Andrew Craig. Eu acho que isso é importante para ele. E é importante também, nesse ponto que eu bato, na mesma tecla que a gente conversou na semana passada, é muito importante o Mutante ter uma visão realista da carreira dele, porque é claro que o atleta profissional ele tem que ter uma confiança do tamanho do mundo, né? Ele tem que achar que ele é capaz de bater todo mundo, mas isso não significa que ele vai escolher as próximas lutas com pouca inteligência, assim, querendo dar justamente esse passo maior que a perna. Eu acho que isso que o Mutante precisa, assim, ele entender que, poxa, eu perdi pro Dolloway, realmente, claro, a luta com 40 e poucos segundos pode não ter refletido realmente as habilidades dos dois, mas sorte não foi. Mas de qualquer forma isso mostra que o Mutante não tá nesse momento de pegar os caras do top 10, os caras que estão por ali. Ele ainda precisa começar ali aos poucos, traçar o caminho dele ali para conseguir, quem sabe daqui um ano, dois, chegar ali nas cabeças da categoria. Mas ele ainda precisa ter essa consciência de que ele está em formação ainda, né? Não só em formação técnica, mas em formação dentro do próprio UFC. Então, eu acho que é importante o Mutante ter a cabeça no lugar, justamente. É muito frequente você ver lutadores assim, alternarem vitórias e derrotas, porque é um cara que ganha uma luta, já acha que já está lá no topo e pega um adversário que talvez seja um pouco mais bem ranqueado do que deveria ser. Então, eu acho que agora vai ser importante o Mutante ter a cabeça no lugar para justamente não cometer esse erro de planejamento. Beleza, então a gente falou do Mutante aqui no UFC Fight Night 44, o Mutante vencedor do TUF Brasil 1, né? Mais um cara que mostra que é cascuda essa transição do TUF pro UFC. E a gente fica aí também acompanhando o futuro do Mutante, ver se ele agora já está... como o Bruno disse, ele ainda pega mais um adversário antes de entrar no top 15, ou se já pega às vezes um cara que está mais acima. Como é que tem esse gerenciamento de carreira, não só do ponto de vista do atleta, mas também o que o UFC tem planejando para ele, né? Daí pra frente. Pessoal, como a gente tem ainda que falar desse UFC 175 e do Sonnen, vou ter que passar só os resultados aqui das demais lutas do UFC Fight Night 44. Infelizmente a gente não vai poder falar muito do Cub Swanson, que venceu o Jeremy Stephens, nem do Kelvin Gastelum, né? O Gastelum, para poder
só para registrar também, mais uma vez perdeu o peso, né? Ele não bateu o peso e dessa vez não conseguiu nem com a segunda chance. No UFC 171 ele já tinha perdido o peso antes da sua luta e eu não sei nem como descrever essa notícia, que foi uma das coisas mais bizarras que eu já fiz na vida, que o Gastelum ele conseguiu bater o peso de acordo com o próprio, porque ele deu, não tem outra palavra, uma cagada milagrosa, né, literalmente. Ele não conseguiu ir no banheiro e, de acordo com ele próprio, liberou o que estava faltando lá para chegar. E agora não teve, né, o raio, ou no caso aí a latrina, não cai duas vezes no mesmo lugar, né, então o cara também tem que se cuidar. E perdeu o peso por muito, foi mais de 1,5 kg, ou quase 1,5 kg. E vai ter que se repensar, porque é um cara de talento, né? Um meio médio aí que tem chance, sem dúvida nenhuma, de já estar ali bem próximo dos tops no futuro breve. É jovem, ganhou o TUF e vem lutando bem, mas tem esse problema com o peso. Falou que deve voltar com a parceria com o Mike Dolce. Já o Cub Swanson, uma vitória dominante aí contra o Jeremy Stephens, se credenciando para lutar contra o José Aldo ou o Chad Mendes, né? Eu acredito que o Swanson, por dois motivos, deve estar torcendo pro Aldo, né? Um, que é porque se o Mendes ganhar, tem uma grande chance da gente ter uma revanche imediata. Então, para eles pode ser horrível, né? Que ele vai ter que ficar na fila, deve ter que enfrentar mais alguém. Agora, mesmo assim, para ele seria bom lutar com o Aldo, do ponto de vista do Swanson, porque ele tem que apagar a imagem daquela joelhada com 8 segundos, né? Que até hoje persegue o Bruno. Não sei sua opinião, mas pelo menos assim, ele pode até perder pro Aldo. Acho que ele até admite que o Aldo é um lutador de alto nível e pode perder, mas não daquela forma de novo, né? Aquilo ficou feio e fez com que o Swanson descesse muitos degraus. Talvez até mais do que a capacidade dele sugere. Ele é um lutador melhor do que ele pareceu ser naquela noite lá no WSC, que ele tomou aquela joelhada que, né, marcante até hoje na história do esporte. Isso atrapalha até numa eventual promoção da luta, né? Porque você imagina só, você vai fazer uma revanche entre o campeão, o cara que domina, vamos supor que o Aldo vença o Chad Mendes, né? O Aldo, poxa, já passou por todo mundo que colocaram na frente dele, já ganhou de todo mundo de forma dominante. Aí ele vai fazer mais uma revanche. Como que o UFC vai promover isso, né? Você vai colocar, poxa, eles se enfrentaram há alguns anos e a luta acabou em 8 segundos. Realmente é muito estranho. Eu acho que isso atrasou o Cub Swanson mais do que deveria mesmo, né? Porque até quando a gente coloca as notícias, né, a gente posta as notícias no Facebook e tal, a gente vê os comentários que as pessoas fazem. É bem isso mesmo, as pessoas falam, poxa, o cara já perdeu com 8 segundos, vai querer falar o quê e tal. É claro que na verdade não é bem assim, né? O Cub Swanson, ele já, na época mesmo, ele era um cara muito melhor do que aquela luta indicou, e ele evoluiu muito, né? A gente tem visto ele numa sequência muito boa de vitórias dentro do UFC, né? Acho que ele chegou na 5ª ou na 6ª vitória seguida. Então, mas mesmo assim as pessoas ainda se lembram daquela luta, né? Então, pro Cub Swanson é bem isso mesmo. Acho que se ele, claro, ele perdeu tanto pro Chad Mendes como pro José Aldo, né? Então, se ele, independentemente de quem vencer a luta, ele seria uma revanche para ele. Mas eu acho que com o José Aldo fica um pouco mais essa coceira nele, porque ele quer apagar aquilo, né? A questão mesmo se ele perder, realmente, foi o que você falou, se ele perder na decisão, ou se perder com um nocaute técnico, sei lá 4º, 5º round, ou mesmo no primeiro round, mas se a luta se desenrolar de uma maneira diferente, com certeza já vai dar uma aliviada nisso pro Swanson, porque aquela luta, poxa, acho que é a pior coisa possível para um cara que luta MMA, para um cara que treina mesmo para uma luta, chegar lá e perder em menos de 10 segundos. Acho que isso fica na cabeça de qualquer um, né? Acho que não tem nem como ser diferente, né? E aí o Swanson agora então já se prepara. É claro, como eu disse, não tem nada garantido, né? Não tem verdade que dure 10 minutos no UFC, mas ele tá com esse direito garantido aí. Vai ficar de olho, até o timing dessa luta ele já é bom, né? Porque não vai ter que ficar muito tempo fora. E mesmo se o campeão seja o Aldo Mendes, receba uma suspensão longa, ele não vai ficar muito tempo no estaleiro, né? Então é um cara que já tá aí de olho, a menos que aconteça, como eu disse, uma vitória do Mendes que dê direito a, ou que não seja como a do Dillashaw, né, que não seja dominante, mas uma vitória que renda ao Aldo uma revanche imediata ou algo do tipo, aí sim vai ter que voltar, mas pelo menos fez aquilo que se esperava dele e lutou bem, né? Um lutador muito rápido, tem combinações muito rápidas e eu gosto da angulação que o Cub Swanson bate. Ele é um cara que tem ângulos muito bons de golpes e varia muito, né? Então ele não trabalha só com golpe reto ou só com golpe cruzado. As combinações dele misturam muito essas angulações e com chutes e tal. É um cara, inclusive, complicado. Acho que é até melhor do que aquele Cub Swanson que enfrentou
o José Aldo há alguns anos, né? Ele é é um cara que não vem, né, da trocação, mas que é um dos pupilos aí queridos do Winkle John lá, o parceiro do Greg Jackson lá em Duke, em Albuquerque, né, no Novo México. Bom, assim a gente passa a régua então nesse UFC Fight Night 44 e bora pro segundo assunto da pauta, na verdade o terceiro, né, perdi a conta aqui. O terceiro assunto da pauta, que é o novo doping do Chael Sonnen. E galera, é o seguinte, a gente já até falou do doping do Sonnen, já apresentou a questão do Sonnen, que era... Ele já deu a sua versão falando que tinha feito esse doping, entre aspas, tinha usado as substâncias que tinha usado da primeira vez porque queria ter filhos e tal. Deu uma justificativa até, enfim, plausível para tudo que aconteceu, embora não se entenda por que sempre quando um cara é pego no antidoping, ele apresenta uma justificativa interessante, mas se sabia, né, que estava fazendo uma coisa que é legal, por que não dar essa justificativa antes? Porque aí você pode conseguir uma liberação, uma isenção, ou quem sabe eu não conseguir e falar, ó, agora é a hora que eu vou ter que decidir e apresentar. Sempre fica essa dúvida, né, se tem uma explicação lógica, por que não tomá-la antes? Mas, beleza, ele apresentou. Só que dessa vez não tem como, né? O Sonnen foi pego aí pelo uso de GH, o hormônio do crescimento, e também eritropoietina. Esse segundo hormônio, né, ele atua no aumento da produção de glóbulos vermelhos no sangue para melhorar a oxigenação das células e, com isso, aumentar a resistência e o vigor do atleta. O GH, né, já é famoso aí, ele aumenta, é questão de massa mesmo, é um anabólico, né? Que é muito utilizado, inclusive, até por fisiculturistas. Curiosamente, é um fato raro, né? Esse GH, ele é raro assim, para dizer quase sem precedentes. No MMA não é uma coisa que tenha... Inclusive algumas comissões atléticas até fazem certa vista grossa com relação a ele. Por quê? Porque ele não sai naquele exame de urina, que é o tal do engana-bobo lá que o pessoal faz. Além disso, ele não tem tanto resultado... quer dizer, não é comprovado, né? Não se tem uma noção assim de que seja comprovado um rendimento atlético com ele. Então o pessoal até faz uma certa vista grossa. E acabou que coincidiu, que o pessoal disse que para pegar esse tipo de substância tem que ser feito um exame muito próximo do dia que o cara usou. Então o Sonnen, além de tudo, ainda deu muito azar, né, nessa segunda vez. E agora acabou, né? Não tem mais o que defender, não tem recurso, nem nada que ele vier a falar vai minimizar ou alternar isso. Queria saber a opinião de vocês sobre toda essa história. Agora acho que Chael Sonnen é uma página virada aí na história do MMA e aberta talvez só no que diz respeito ao doping. Inclusive os desdobramentos, né? O Sonnen foi mandado embora até do UFC Tonight, que ele apresentava ao lado do Kenny Florian. Acho que agora ficou difícil de defender o Sonnen. Para quem não sabe, a eritropoietina e o GH foi uma das combinações mais famosas usadas pelo ciclista Lance Armstrong, talvez no maior caso de doping da história do esporte, porque teoricamente a eritropoietina ajuda a aumentar a resistência e o condicionamento físico, e o GH, por ser o hormônio do crescimento, acarretaria em maior força. Lógico que isso é muito teórico, tá? Na prática eu não conseguiria dizer, até porque não sou um especialista, mas é uma combinação visivelmente com interesse de ganho de performance, tá? Aí qualquer defesa do Sonnen se torna impossível, e o maluco disso tudo é que há menos de 30 dias atrás o Dana White considerava o Sonnen como seu substituto ideal como presidente do UFC. Nessa semana ele foi demitido do seu posto de apresentador do UFC Tonight. Isso mostra bastante como o americano, de uma forma geral, se preocupa com a imagem que o seu produto vende, sabe? Mas voltando a falar do Sonnen, é uma pena que tudo isso tenha acontecido. E o mais curioso disso tudo é que, por ser uma combinação com visível interesse de melhora de performance, diferente do primeiro caso do Sonnen, que poderia ser justificado com o interesse de ter um filho e etc., nenhum lutador criticou o Chael Sonnen, sabe? Nenhum lutador foi às redes sociais fazer uma piada, provocar, como aconteceu no primeiro caso com diversos atletas.
porque da eritropoetina, que é uma substância ilegal bastante conhecida no esporte, teve um caso que estourou recentemente no Brasil, no atletismo. A eritropoetina era um dos componentes que os atletas brasileiros utilizavam, e o GH em si corre na boca pequena, não é nenhuma informação oficial, que diversos atletas fazem uso do hormônio do crescimento em ciclos específicos, sabe? Então, curiosamente ou não, quando é um caso mais gritante para melhora de performance, ninguém foi atacar o Sony. Não sei se porque para não chutar, entre aspas, cachorro morto, ou porque, quer queira, quer não, muita gente tem o rabo preso. Eu acho que nesse caso há pouco a acrescentar, né? Porque é bem isso que o Dudu falou, porque a primeira vez que o Sony foi pego nesse caso, né? A justificativa era plausível, mas ficou claro, assim, ninguém vai aliviar para ele por causa disso, né? Porque, independentemente do motivo que ele usou a substância que era proibida, né? Que era uma substância banida, né? Que existem esses termos aí que eles usam por lá, que era uma substância que não era de ganho de performance, né? Que essa era uma defesa que fazia sentido, mas isso era passível de punição do mesmo jeito. Agora, nesse caso, não. Nesse caso fica até indefensável essa situação mesmo, porque a substância, ela é de ganho de performance e não tem como defender mesmo, assim, não existe uma outra alternativa para isso, né? Que o atleta usa justamente para ganhar performance, para melhorar o rendimento não só de força, mas também de resistência física e tal. Então me pareceu até eu até entendi quando o Sony não se manifestou sobre isso, né? Porque nessa outra situação, né, na primeira situação que ele foi pego lá com a substância, né, que ele usou para tentar engravidar a mulher, né, que foi o que ele alegou. No mesmo dia ele já deu entrevista, ele já apareceu no próprio UFC Tonight, né? Engraçado que esse programa do UFC Tonight, né, que é da emissora norte-americana da Fox Sports, que é uma das grandes parceiras comerciais do UFC nos Estados Unidos, isso acabou sendo até uma plataforma de defesa do Sony, né? Só que a situação chegou num ponto que é tão indefensável que a situação não tem mesmo o que falar, que o Sony sumiu do mapa, né? Claro, ele perdeu esse posto dele no UFC Tonight, que eu acho que era uma coisa que ninguém esperava que isso acontecesse tão já, né? Porque na primeira vez que ele foi flagrado no doping esse ano, isso não aconteceu. E agora não, agora ele simplesmente sumiu do mapa, porque realmente não tem o que defender, né? Porque qualquer coisa que ele falar, a menos que ele chegasse e admitisse, que nem fez o Lance Armstrong, né? Que ele deu aquela entrevista para Oprah, né? Que demorou anos e anos para ele enfim assumir, e quando ele assumiu de uma vez. Ele contou tudo, ele respondeu tudo que foi perguntado a ele. E o Sony sumiu do mapa mesmo. Então, dá pra entender tanto a parte do Sony de ter sumido do mapa, né? Porque é indefensável o caso dele, como também do UFC de trocar, né, essa figura, né? Acho que a única pessoa que realmente alfinetou o Sony, né, nesse caso, foi o Brian Stann, que era um dos companheiros do Sony nas análises lá no canal norte-americano, e acho que faz sentido que o UFC troque isso, porque é a imagem do UFC está em jogo, né? Nesse caso, o Sonnen e o Kenny Florian, né, os dois apresentando numa emissora gigante lá nos Estados Unidos, um programa chamado UFC Tonight, ou seja, são as duas figuras que estão lá na linha de frente, né? As pessoas iriam associar diretamente o Sonnen com o UFC. O UFC precisa evitar isso, pelo menos agora, né? Claro, não que vá voltar, o Sonnen não vai voltar, acho que realmente, como você falou, Lucas, o Sonnen é uma página virada no MMA agora, e se alguém achava que o Sonnen poderia voltar um dia dessa aposentadoria que ele tinha anunciado, acho que agora pouca gente deve achar, porque depois de uma situação dessa, ele não vai nem querer voltar, acho que nem o UFC vai querer que ele volte mesmo. Então, é uma situação indefensável, e acho que agora sim a página do Sonnen, né, o capítulo do Sonnen já se encerrou no MMA. Vamos passar para o assunto melhor, né, muito melhor, que é o UFC 175, esse evento aí que é um dos principais, se não for o principal evento do calendário do UFC em 2014, que tem como luta principal o duelo entre Lyoto Machida e Chris Weidman. Galera, essa luta principal ela é uma luta que chama muita atenção do público, então vamos dar um destaque mais do que merecido para ela. Eu até tava brincando com um colega essa semana, falando que muito se falou aí sobre a questão do matchup, né, do Lyoto, que seria o mais interessante para poder vencer o Weidman e tal. Acho que falou tanto disso, se falou, né, tanto disso, que talvez seja igual o caso da Bélgica na Copa, né,
ia ser a surpresa que não surpreende mais ninguém, porque se todo mundo fala que a Bélgica é surpresa, ela não é surpresa, pô, tá todo mundo sabendo. E o matchup do Lyoto ser bom contra o Weissman foi também a coisa mais falada desde que se casou desde antes, né? Todo mundo fala assim, o Belfort vai ter essa dificuldade, mas o Weissman, quando pegar o Lyoto, aí o casamento é complicado e tal. E vocês mantêm essa posição, então é um negócio que foi muito difundido, né? Inclusive por nós aqui, eu também, todos nós. Mas vocês mantêm essa posição? Acham que o Lyoto leva ainda uma certa vantagem no estilo nessa luta contra o Weidman? Sabe que eu acho que não. Muita gente que tem uma opinião bastante abalizada acredita nisso. Eu tenho algumas ponderações. Primeiro que o Lyoto não foi verdadeiramente testado na divisão de médios, tá? Teve uma estreia que ele venceu muito rápido o Munhoz. A gente sabe que o Munhoz não é parâmetro. Teve uma luta, na minha visão, mais dura que o esperado contra o Musashi, tá? Uma luta que, até na soma geral de golpes, ele recebeu mais golpes do que ele acertou mais golpes. E para um cara que joga no contragolpe, isso é assustador. Fazendo uma retrospectiva rápida, quando o Lyoto enfrentou caras que têm como base o wrestling, tá? Eu acho que a última e que fica muito marcada pra gente é a luta contra o Phil Davis. O Lyoto era considerado muito favorito naquela luta, até pelo estilo de jogo também, por lutar em casa, por ter tudo a seu favor, até uma luta para disputar o cinturão dos meio pesados mais uma vez. E a luta foi dura. Eu até acho que o Lyoto venceu, mas não me incomoda a derrota dele, porque foi um 29, na minha visão, um 29-28, que o Lyoto deu margem para ser 29-28 para o Phil Davis. Se a gente for lembrar, contra o John Jones, ele fez um primeiro round bom, até acho que ele venceu o primeiro round, mas depois do segundo round, o Jones conseguiu se impor. Voltando sempre na carreira do Lyoto, a gente vai lembrar, tem a luta contra o Rashad Evans, que tem um jogo de wrestling, e o Lyoto dominou a luta. Só que o Rashad Evans, naquela luta, ele estava... Tem um colega que disse, eu acho que foi até o Alexandre Matos, do MMA Brasil, que ele tem a impressão que o nocaute vicia. E o Rashad Evans é um cara com base no wrestling, mas que vinha tendo algumas vitórias por nocaute e achou que podia trocar com qualquer um. Foi trocar com o Lyoto, perdeu o cinturão. Então, eu acho que não é um jogo tão bom pro brasileiro, tá? É uma luta que eu não consigo enxergar o desenrolar dela, o que é uma coisa que pra gente que acompanha sempre, a gente meio que imagina o que pode acontecer. Às vezes, porventura, não acontece o que esperamos. Então, a luta que é de difícil prognóstico, eu não apostaria nessa luta, com toda a sinceridade. É uma luta que eu tô muito ansioso para assistir, justamente porque eu não sei o que esperar. Se eu fosse fazer um prognóstico, eu nem apostaria em resultado mesmo, né? Porque a minha visão é muito parecida, mas se fosse para apostar em alguma coisa, eu apostaria que vai ter muita gente reclamando que a luta vai ser chata. Porque, imaginando, né, como o Weidman vem lutando e como o Lyoto sempre lutou na vida inteira dele, são dois lutadores que eu acho que vão traçar uma estratégia, que vão seguir essa estratégia à risca, vão ser disciplinados e vão evitar se expor, né? Eu acho que isso numa luta, principalmente de cinturão desse tamanho, né? Eu acho que os dois vão se apegar muito a isso. Eu acho que nenhum dos dois vai tentar atacar de forma até atabalhoada para dar margem para contra-ataque. A gente viu até o que o Weidman fez. É claro que o lutador, quando enfrenta um determinado adversário, ele monta a estratégia com base nesse adversário, né? Isso pode mudar de uma luta para outra. Mas a grande referência que a gente tem do Weidman em alto nível, né, no nível de elite mesmo do MMA, foram as duas lutas que ele fez com o Anderson. E ali ele mostrou bastante disciplina, né, bastante calma, bastante estratégia mesmo. Assim, ele sabia o que ele precisava fazer e ele sabia que para ele conseguir fazer o que ele tinha que fazer, ele tinha que ter calma. E eu acho que com o Lyoto vai ser mais ou menos isso, né? Porque o Lyoto é um cara que joga no contragolpe. Ele pode não ter aquele contragolpe matador, assim, né? Estilo Chuck Liddell, assim, que pega e derruba, né? Talvez não. Mas mesmo assim é um cara que consegue pontuar bastante com base nisso. Eu acho que o Weidman vai tentar partir para cima, mas com bastante cautela. Então, eu imagino que a luta vai ser um pouco morna, né, nos olhares de muita gente, né? Como foi até, por exemplo, a luta dele com o Anderson Silva, a primeira delas, apesar do final espetacular, né, com aquele nocaute, a luta estava sendo bem morna, que era
O Anderson tentando atacar daquele jeitão meio desastrado, né? Que o Anderson também acho que se frustrou com a boa noção de distância que o Weidman tem. Mas o Weidman também estava naquela lá, né? De não partia muito para cima, de não tentava também dar muitos golpes, ou seja, a luta estava morna também. Então eu imagino que a luta vai ser um pouco morna, vai ser bem estudada, eu imagino que ela vai ser longa, e eu acho que vai ser um desafio interessante para os dois, porque apesar de eu apontar um favoritismo para o Weidman, justamente por esses motivos que o Dudu falou, né? Claro que o Lyoto ele tem boas vitórias contra wrestlers, né? A gente pegou o Ryan Bader, o próprio Rashad Evans, acho que nem deve contar essa luta, porque ali o Rashad não tentou quedar o Lyoto uma vez sequer, né? Ali foi pura trocação. Mas se a gente pegar e comparar o Weidman justamente com esses outros wrestlers que o Lyoto ganhou, né, que o Lyoto venceu, são lutadores completamente diferentes, né? A trocação do Weidman, a postura do Weidman como lutador de MMA, né, é muito diferente do que o Ryan Bader faz. Agora só que o Bader está começando a ficar um pouco mais confiante em pé, está trabalhando um pouco mais ali, mas o Weidman não, o Weidman ele se sente confiante a ponto de se arriscar na trocação contra o Anderson Silva. E o Weidman também tem uma noção de distância muito boa, né? Isso pode frustrar muito o jogo do Lyoto, né? O Lyoto que trabalha com base nisso, com base em movimentação, com base em contragolpes, com base em velocidade, mas nos médios. E com o Weidman, acho que é uma situação um pouco diferente, porque nos médios, apesar de o Lyoto ter se mantido rápido, né, nas lutas que ele viu, a gente não sabe como é que vai ser contra o Weidman, que é um peso médio de elite, né? E com base na movimentação, acho que dá para dizer a mesma coisa. O que pode favorecer o Lyoto nisso, né, que talvez é uma das vou dizer poucas, mas um dos aspectos que pode ser que o Lyoto consiga explorar ali e ter uma vantagem, é a questão do gás, né? Porque a gente, de novo, assim, o Weidman tem uma carreira até relativamente longa no UFC, ele já tem algumas lutas ali, né? Tem umas 7, 8 lutas. Acho que até menos, né? Mas ele tem algumas lutas no UFC. Mas a referência que a gente tem do Weidman em alto nível, né? Que é um cara que, justamente nesse processo de treinamento mais forte para fazer uma luta de cinturão, foram essas duas lutas com o Anderson. E eu percebi nas duas delas, principalmente na primeira, que ele pecou ali um pouquinho no gás, assim, que ele ficou mais cansado do que deveria ficar, né? Isso pode ser que seja uma coisa que possa favorecer o Lyoto, porque o Lyoto como eu disse, assim, eu não consigo imaginar essa luta acabando no primeiro round, assim, eu não vejo isso acontecendo. Mas eu também vejo o Weidman também não sendo muito passivo, porque se ele for passivo demais, corre risco de acontecer aquelas decisões que a gente já viu o Lyoto tá no meio, né, que é aquela luta que foi parelha, que pode ir para qualquer um e fica na mão dos juízes. Eu acho que o Weidman não vai querer isso, né, por mais que ele não vá se expor, eu acho que ele vai tentar mostrar uma iniciativa, vai tentar impor seu jogo, ou seja, ele vai se desgastar um pouquinho ali. Então, eu estou bastante curioso para ver como é que vai ser o Weidman nesse aspecto, né? Principalmente porque ele veio de cirurgia, né? Ele fez uma cirurgia nos 2 joelhos, ficou um tempo parado sem poder treinar, né? Depois ele treinou normalmente e tal. Mas eu estou curioso para ver como é que ele vai voltar nesse aspecto, porque isso pode fazer uma diferença numa luta longa, assim, uma luta que vá para a decisão dos juízes. Então, eu daria um favoritismo para o Weidman. Eu vejo o Lyoto como um dos principais, eu ia dizer um dos únicos, mas acho que não é para tanto também, mas acho que um dos principais lutadores que tem mais chance contra o Weidman, eu acho que é o Lyoto mesmo, acho que mais até do que o Jacaré, mais do que o Belfort, acho que o Belfort talvez teria menos chance de todos eles, né, na minha visão. E na minha opinião o Lyoto tem chance sim, justamente por esse estilo e tal, mas eu tô curioso para ver como é que vai ser o Weidman nesse sentido e como é que o Lyoto vai se portar realmente pegando um cara da elite dos médios, já que o Mousasi também é um bom lutador, mas também não tá lá nas cabeças, e o Munhoz também não tá num bom momento, né? Eu ia perguntar pra você justamente um pouco disso que o Bruno falou no fim aí. O estilo talvez não favoreça tanto assim quanto você tem falado, mas se houver um jeito da gente apontar o Lyoto como grande vencedor dessa luta, ou uma forma mais provável pela qual o brasileiro pudesse chegar à vitória, vocês apostariam em quê? Um contragolpe aí que acerta o Weidman e leva ele à lona, às vezes quem sabe até aparecer aí uma finalização, essa talvez seja mais complicada, mas e por último e não menos importante, uma decisão favorável ao brasileiro. Como eu havia dito, é difícil de imaginar o transcorrer dessa luta
pelo estilo dos dois atletas, sabe? A gente viu também, a gente não pode esquecer, todas as lutas do Lyoto que se alongaram, o brasileiro perdeu performance. A luta contra o Shogun é um bom exemplo disso. No quarto e no quinto rounds, o Shogun, que não é nenhum exemplo de um bom condicionamento físico, dominou o Lyoto. Então, na categoria de meio pesado, ele não é nenhum exemplo de condicionamento físico apurado. Eu acho que o que o Lyoto pode fazer, e talvez seja, entre aspas, o caminho mais previsível para a vitória, é trabalhar na média distância o tempo inteiro, frustrando as entradas do Weidman, principalmente nos 2 primeiros rounds. Fazer com que o americano se desgaste e ele tente, mesmo que porventura ele perca os rounds, ele forçar o desgaste maior do Weidman do que dele, para ele trabalhar no contragolpe nos 2 primeiros rounds e partir para um ataque na segunda metade dessa luta. Mas como eu disse, isso é tão previsível que eu não sei se iria acontecer, sabe? É difícil imaginar também uma forma, um caminho das pedras relativamente mais tranquilo pro Lyoto, porque o chão eu acho que é praticamente descartado, né? Eu não consigo imaginar o Lyoto não só segurando o Weidman, mas também conseguindo mostrar superioridade a ponto de finalizar, né? Porque o Lyoto já teve dificuldades no chão em algumas outras lutas, e eu acho que o Weidman não daria um mole assim, a ponto de ser pego pelo Lyoto. Uma boa saída mesmo seria justamente isso que o Dudu falou, assim, eu nem tinha parado para pensar nisso, assim, eu não tinha conseguido chegar numa estratégia, porque eu consigo imaginar a luta com bastante equilíbrio, assim, eu não consigo ver o momento em que o Lyoto vá para cima e vai nocautear, porque eu acho um pouco complicado ele tentar um ataque mais contundente para cima do Weidman nos últimos rounds, porque como é aquela história mesmo, né? O Lyoto depende muito de velocidade no jogo dele, né? Então resta saber como é que ele vai chegar no quarto, quinto round numa luta desse nível, assim. E também isso dependeria de como os 3 primeiros rounds se desenrolariam, ou seja, se for uma luta um pouco mais travada, uma luta no chão, de repente acaba desgastando mais um do que o outro. Enfim, não é muito fácil, assim. Acho que o que o Lyoto pode tentar fazer mesmo, assim, porque é claro que o ideal seria um nocaute rápido, mas eu acho que o Weidman não daria uma brecha para isso, né? Mas seria justamente isso, tentar pontuar um pouco mais e deixar na mão dos juízes mesmo, porque eu não me surpreenderia muito se o Lyoto conseguisse um nocaute assim, por cima do Weidman, ou uma finalização mais ainda, né? Sim, galera, a gente já tá chegando aí na reta final dessa edição do podcast Super Lutas, e eu agradeço a presença de vocês, as opiniões, enfim, os debates e as questões levantadas, e já deixo aqui mais do que avisados que na semana que vem a gente já vem dissecando esse evento, hein? Vocês se preparem durante a cobertura, acompanhem todos os detalhes, porque na próxima semana vem o podcast vem recheado aí de UFC 175 de cabo a rabo. A gente vai falar de tudo que aconteceu nesse grande evento aí que vai rolar no próximo sábado. E também a gente vai dar um tempinho, assim, lógico, a gente não fez prévia porque é um evento que pra gente tem menos apelo, mas também vai dar um tempinho pro TUF 19 finale, né? Tem a luta do BJ Penn e Frank Edgar, uma luta entre dois expoentes, né? Uma lenda e um grande lutador como esse, a gente não pode deixar passar batido. No próximo podcast a gente também fala desse duelo que vai rolar no domingo, ok? Brigadão, Dudu, valeu e até na próxima semana. Um abraço, Lucas, Bruno, ouvinte do podcast Super Lutas. A gente aguarda todo mundo já na próxima segunda-feira com tudo que aconteceu no centro do UFC 175, no TUF 19, luta de 2 ex-campeões dos pesos leves, BJ Penn e Frank Edgar, Ronda Rousey e Alex Davis, e a chance que o Brasil tem de tentar reconquistar o cinturão dos médios ainda neste ano com Lyoto Machida e Chris Weidman. Um abraço e até a próxima segunda. Beleza, até a próxima segunda então, Dudu. E Brunão, também um grande abraço, valeu, cara, e até já na próxima semana aí com toda essa programação, hein? O UFC 175 na veia, mas também lembrando de BJ Penn e Frank Edgar. É isso aí, Lucas, valeu, um abraço pra você, um abraço pro Dudu, um abraço pro ouvinte. E semana que vem a gente vai ter muita coisa para discutir, né? Que evento, vão ser 2 eventos com lutas importantes, né? O BJ Penn vai lutar também, é sempre importante a gente te dar uma passada por isso. Então vamos economizar a voz aí nesse jogo do Brasil, porque semana que vem a gente vai precisar. Um abraço. É verdade, eu já garanto que como não vou dessa vez, jogo em Fortaleza, muito longe pra mim, é muito dinheiro também, e dessa vez eu não vou, então pode ficar tranquilo que vai ser mais tranquilo.
Os jogos que eu assisti em casa, todos foram tranquilos. No segundo jogo, aquele 0x0 com o México, eu não fui no jogo do Brasil com o México, mas eu fui a assistir outro jogo da Copa, a Bélgica e a Argélia. Aí tava fora de casa, aperto. Os que eu tava aqui foi tudo 3x1, 4x1, tudo tranquilo. Então, dessa semana agora, sexta-feira, a gente comprova se o problema, ou entre aspas, a solução sou eu, né? Então vamos ver aí. Vou ficar em casa, a expectativa, pelo menos no campo da superstição, é que seja um jogo tranquilo pra gente. Na próxima semana a gente volta com voz e com mais podcast Super Lutas e a gente aguarda a sua companhia, viu? Obrigado a você que nos ouviu até aqui, um abraço.